Eu nunca gostei muito de política. Essa é a grande verdade. Fala que não, eu me interesso por política desde pequeno. Não, eu lembro que eu trabalhava na Santa Casa, e aí eu ia embora para casa de bicicleta, na hora que eu passava na Avenida Tiradentes, tinha a antiga sede do Sindiúte da CUT lá. E eu vi aquele trem escrito CUT, Sindiúte, e falei, nossa, era esse povo, né, envolvido com essa turma meio baderneira, né, porque a gente via aquela questão dos grevistas e tal, como se fossem pessoas que, lamentavelmente, a maioria das pessoas hoje, senso comum tem, a visão que tem do sindicato. Então, eu nunca fui político, nunca gostei de política. Minha ideia para minha vida era outra coisa. Eu achei que eu podia morar no exterior, eu ia ser da área administrativa. Como eu estudei na Fundação Bradesco, eu achei que poderia trabalhar no Banco Bradesco, né? Ia ser bancário, por exemplo. Eu tinha outras ideias, né? Mas a gente... Aí, o que aconteceu comigo? Nós conhecemos o Reginaldo, que ele foi para São João do Rei fazer economia. Aí ele sim, já vinha de uma vivência política, partidária, de movimento, né, estudantil, e lá nas festas de república, né, nos momentos que a gente se encontrava e tudo, ele falava de política com a gente, falava de movimento estudantil. Fala, pô, por que vocês não reorganizam aí a UNES, né, União Municipal de Estudantes? E nessa época eu, o Léo, meu irmão, o Jorginho, a gente sempre estava muito juntos. E aí começamos a reorganizar a UNES, a União Municipal de Estudantes. Eu trabalhava na Santa Casa, mas o tempo que eu tinha, eu ajudava a organizar o movimento. E aí eu falei assim, bom, de política eu não gosto não, mas o movimento estudantil parecia ser algo concreto, né? Por quê? Porque era lutar pelo passe livre, porque tinha menino que tinha que andar 5 km, 4 km para poder ir para a escola, o pai desempregado tinha como pagar ônibus, pela meia entrada, que tinha uma lei estadual, que não era respeitado nos eventos do município. A gente pôr a meninada para poder participar dos colegiados nas escolas, para poder também conversar um pouco sobre qual educação, qual escola que a gente queria. Então isso para mim parecia concreto, né? E uma vivência também com o Zé Raimundo, que ele era presidente do Sintras, o sindicato nosso, lá, né, nós que éramos trabalhadores da saúde de São João. E o Zé também, eu via lá a luta do Zé, para a gente poder ter direito à cesta básica, lutar para a gente ter quinquênio, para a gente ter hora extra, né? E achava legal essa luta. Então, ali eu fui me formando, né? Um pouco no movimento sindical com o Zé Raimundo, pelo Sintras, e um pouco ali com o movimento estudantil com o Reginaldo. Essas lutas, para mim, pareciam concretas, pareciam tangíveis. Aí a política, para mim, era assim, falar de eleição, de política de partido, era um negócio abstrato. Com o decorrer do tempo, eu ia percebendo, falei assim, cara, os caras que lutam comigo no movimento estudantil é tudo do PT. O Zé Raimundo está comigo no sindicato é do PT, então eu acho que eu sou PT também. Aí eu comecei a me interessar pela política partidária, me encontrar, então comecei a me identificar como um sujeito político e de um partido. Foi também aí o momento que eu me filiei no PT. Então, o meu interesse pela política nasce primeiro por um interesse no movimento, tanto estudantil quanto sindical. Depois eu fui compreendendo, né, que a forma que a gente tem de avançar em conquistas em direito é pela luta. Você pode ter, vez ou outra, na história do país, um governante que é mais simpático aos pobres, aos trabalhadores, como o próprio Lula. Mas, de longe, as grandes conquistas sempre vêm pela capacidade de luta, organização e mobilização dos próprios trabalhadores. Não tem essa. O cara acordou num belo dia, olhou no espelho e falou, cara, hoje eu tô tão de boa, acho que vou fazer uma lei aqui para os trabalhadores. Não tem essa. O trabalhador, ele tem que entender, olha como é que é a história, né? Então, essa luta que eu tive no movimento estudantil, pelo passe livre, principalmente, lá com o Zé no sindicato, foi o que me fez compreender a política. Isso é política também, que aí o sujeito fala assim, não, política é eleição, né? Chegou a eleição, chegou a época da política. Não, a eleição é uma parte da política. É um pedaço da política. A política, ela acontece a todo momento, né? Quando você vai discutir com seu marido dentro da sua casa, o que vocês vão fazer com o orçamento, se reforma o banheiro ou se pinta o quarto, é política. O que faz com o dinheiro da economia doméstica? Então, tudo é política. E ali eu aprendi a política, me encontrei, o Reginaldo era do PT, o Zé era do PT, acabei filiando no PT, e aí minha militância no partido começou ali, né? Eu, com 22 anos, eu fui eleito vereador pelo PT, né? O vereador mais jovem da história lá. E veio como consequência. Eu nunca sonhei em ser vereador na minha vida. Nunca sonhei. Nunca foi objetivo ser vereador. Mas foi consequência do que nós fizemos, tanto no movimento estudantil quanto no movimento sindical. Eu nunca sonhei na minha vida em ser vice-prefeito. Fui vice-prefeito. Mas foi consequência do que nós fizemos enquanto vereador. Bom mandato, um mandato combativo de vereador nos projetou. Nunca sonhei em ser deputado. Estou no meu segundo mandato de deputado. Estar no segundo mandato de deputado é consequência de ter lutado no movimento estudantil, no movimento sindical, de ter sido vereador, de ter sido vice-prefeito. Nunca é objetivo, propósito. Nunca pensei. Às vezes eu paro para pensar, gente, como é que eu vim parar aqui, né? Estou deputado estadual, né? Hoje presidente do partido. Nunca foi propósito. Sempre foi consequência e desdobramento do que a gente sempre acreditou e que
me fez começar a luta política, né? É um pouco isso. Agora é 13h120, repete comigo.